agora a gente vai fazer uma jogadinha aqui que eu quero chamar o Alexandre Silvestre, que está lá direto de Bragança Paulista, onde daqui a pouquinho o Corinthians entra em campo para enfrentar o Red Bull Bragantino. É isso, Silver? Tudo bem, Marina? Boa tarde, boa noite, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes do Gazeta Esportiva. Tá chovendo pra caramba aqui em Bragança Paulista, terra do nosso patrono Casper Líbero, estádio municipal de Bragança Paulista. Tem Coringão contra Red Bull Bragantino. E por que eu jogo aqui? Porque o Nabi Abichedi, a casa do Bragantino, passa por uma enorme reforma que deve durar 2, 3, talvez até 4 anos, mas esse estádio aqui municipal tá muito ajeitadinho. Olha só o gramado, impecável, apesar da chuva, tá absorvendo bem a água que cai aqui no interior de São Paulo. É um tapete verde maravilhoso para esse jogo da segunda rodada do Campeonato Paulista. Tanto Corinthians quanto Bragantino venceram na estreia. Corinthians ganhou da Ponte Preta de goleada, o Red Bull Bragantino venceu o Noroeste. E a tendência, a expectativa, a informação que eu apurei assim que cheguei aqui no estádio em Bragança Paulista, uma fonte me soprou. Dorival Júnior deve colocar time inteiro reserva em campo. Domingo, lembrando, tem Majestoso, tem clássico contra o São Paulo. O único titular deve ser o goleiro Hugo Souza, Marina. Ah, vamos pro Bacejo, é verdade. Direto pro Morumbi, de Bragança pro Morumbi. O Marcelo Bacejo tem informações do tricolor paulista que joga nesta noite. Fala daí, Marcelo. Vamos lá, Silvestre, a gente fala diretamente do Morumbi. São Paulo e São Bernardo se enfrentam já às 9h45 da noite pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Chove muito, mas pelo menos por enquanto o campo vem apresentando uma boa drenagem, nenhuma poça foi localizada por nós até agora. E muita coisa vem acontecendo aqui nos corredores do Morumbi hoje, porque enquanto o jogo acontece, o presidente, a alta cúpula tricolor se preparam para a importante votação de amanhã, que acontece no Conselho Deliberativo, a votação do impeachment do presidente Júlio Casares. Então, os bastidores tricolores muito movimentados, pegando fogo, e é claro que a gente vai trazer todas as informações de dentro e fora de campo do São Paulo ao longo do programa, viu, amigos? Muito obrigada, Marcelo Bacejo, Alexandre Silvestre, que estão aí nos estádios, por esse estádio do estado de São Paulo, para o Campeonato Paulista. Mas é óbvio que... Muito bom, olha quanto assunto a gente tem para falar hoje. Você é o nosso convidado de honra para essa quinta-feira, com muito assunto aqui no Gazeta Esportiva. Você aí do outro lado, eu, Marina Buffon, muito bem acompanhada dos meus colegas aqui, Alex Miller e José Paes. Muito boa noite, meninos, tudo bem com vocês? Tudo bem, Marina? Tudo certo? Marina. Tudo certo, bora lá. Temos hoje 2 jogos acontecendo, um em Bragança, um depois mais tarde aqui em São Paulo, no estádio do Morumbi. Podemos esperar dessas 2 partidas rapidamente, antes da gente já ir para o Palmeiras, que venceu do Santos ontem 1-0. Essa partida do São Paulo, lá no estádio do Morumbi, podemos esperar protestos. Um jogo bastante interessante contra um São Bernardo que venceu na primeira rodada, o Capivariano. Então vai ser um jogo muito complicado para essa equipe do São Paulo. E lá em Bragança, um duelo de Série A do Campeonato Brasileiro, né? Marina, Alex, você que acompanha a gente, vai ser um jogo bem interessante de acompanhar também. E o Silvestre trazendo essa informação importante aí, que o Corinthians terá um time praticamente todo reserva. Vamos ver como se comporta o timão lá em Bragança, Alex. É uma chance de o Dorival Júnior observar também o elenco, né? Ver quem ele tem à disposição e qual o nível de cada jogador nesse início de temporada. O Bragantino, com essa escalação do Corinthians sendo confirmada, na minha visão, passa a ser o favorito para o jogo, mas favoritismo é algo só teórico, a gente sabe disso, né? Mas se tivéssemos o palpitômetro, eu palpitaria na vitória do Bragantino hoje. Em relação ao São Paulo, mais do que jogar bem, melhorar o nível, o São Paulo precisa ganhar, porque o Paulistão é um campeonato de tiro curtíssimo, não é nem tiro curto, é curtíssimo, perdeu na estreia e não pode pensar em tropeçar hoje, senão corre um sério risco de nem se classificar para a próxima fase do campeonato. E depois tem o Corinthians em Itaquera, a tabela é complicada, tem todos os clássicos pela frente, Palmeiras fora de casa depois, então hoje é um jogo importantíssimo para o São Paulo logo no início do ano.
Perfeito, meninos. Muito obrigado por essas primeiras análises dessas duas partidas que acontecem. Lembrando, a gente vai ter a escalação oficial do Corinthians logo mais aqui no Gazeta Esportiva, mas agora a gente vai trazer para vocês, é claro, tudo o que aconteceu ontem na vitória do Palmeiras por 1-0 no primeiro clássico paulista do ano, diante do Santos, lá na Arena Barueri. Pode rodar. O ano é novo, a temporada está começando, mas o Abel Ferreira é o mesmo de sempre. Isto é tudo muito bonito, mas quando nós não ganhamos, eu sei que posso contar com a vossa ajuda, né? Sei que vocês me vão acusar de tudo, né? Porque se ganhamos, ganhamos todos, se perdemos, é o treinador que não mete aqui para jogar bem. Isso porque o Palmeiras ganhou o primeiro clássico do Paulistão. Hoy enfrentamos a un adversario complicado, en un campo complicado, y en cuanto a la sensación, sin analizar o dados, digo, time jogou bem. Pois é, do lado santista, a derrota na Arena Barueri parece não ter abalado tanto. Desespero algum, acho que é o começo de uma temporada e é uma temporada atípica, né? Nós estamos fazendo nosso segundo jogo em 10 dias desde que a gente representou. Brazão, aliás, foi um dos personagens do único gol do jogo. Afinal, deveria ele ter saído do seu posto quando Flaco Lopes entrou na área ou não? Se ele chuta e eu defendo, todo mundo ia falar que eu tinha que sair. Então eu faço praticamente 2, 3 defesas dessa todos os jogos. Eu acho que foi muito mérito do Flaco ali de olhar para trás e encontrar o Alan. Alan, que sabe que tem despertado interesse de times da Europa. Eu deixo tudo com o meu staff, não procuro ficar pensando muito nisso, eu foco o máximo aqui no Palmeiras. O Verdão, por hora, nem pensa em perder o atacante, mas pode ficar um tempo sem Andrés Pereira, que machucou o ombro com apenas 15 minutos de jogo e precisou deixar o clássico. Falando da partida, o Peixe realmente teve oportunidades suficientes para não ir embora sem balançar a rede. Acho que faltou o gol, né? Falando nisso, essa foi a primeira partida de Carlos Miguel após a confirmação do adeus de Everton, que preferiu ir para o Grêmio do que renovar e ter de reconquistar o seu espaço entre os titulares do Palmeiras. As coisas são preparadas com antecedência. A época de 2027 é preparada em 2026, a época de 2026 é preparada em 2025, e assim foi. E tanto Abel quanto o Vojvoda estão preparando o Gabigol e Vitor Roque para a sequência da temporada. Por isso, os dois começaram o clássico no banco de reservas e entraram só no decorrer do segundo tempo. No quiero perder a él por una cuestión de tomar riscos, entonces ele vai estar para o próximo jogo e isso é importante também. E tanto Vitor Roque, de 20 anos de idade, como Gabigol, de 29, ainda sonham em jogar a Copa do Mundo de 2026. A convocação final está programada para acontecer em maio. Será que dá tempo? Para chamar a atenção de Carlo Ancelotti, os dois sabem que precisam mostrar serviço. E rápido. A amostragem de ontem não chamou a atenção. O único lance de destaque foi essa falha de Gabigol, que só não rendeu o segundo gol do Verdão, porque Luigi vacilou depois de receber o passe justamente de Vitor Roque. Segundo jogo do ano, não é mesmo? Dá para entender. Salto é muito bom fisicamente de um jogo para o outro, mas eu acredito que daqui uns 2 jogos aí já dá para falar que a gente já vai estar bem melhor fisicamente. Ah, e clássico que é clássico não passa sem uma polêmica. Dessa vez o lance reclamado foi a mão de Adonis Frias nas costas de Gustavo Gomes. O árbitro e o VAR mandaram seguir. E como deu Verdão no final na Arena Barueri só de palmeirenses, todos foram embora molhados e satisfeitos. Tá aí então, segundo jogo do Palmeiras no ano, segunda vitória. Alex Miller, o que você achou dessa partida? E também, se você pudesse fazer uma análise aí, tanto do gol do Alan, quanto do gol perdido do Luigi. Ah, bom, vou deixar o gol do Luigi para o fim, até porque foi no fim do jogo, né? Mas o Palmeiras não
jogou bem, assim como ninguém vai jogar bem no início de temporada em que não houve tempo de preparação. Os jogadores praticamente se reapresentaram e já entraram em campo para partidas oficiais depois das férias. Então é impossível você cobrar de um time de futebol de primeira linha hoje no Brasil um rendimento que você possa falar, nossa, tá jogando demais, hein? Futebol de encher os olhos. Não dá, é impossível. E vai ficar a cargo da individualidade de cada jogador, de conseguir superar fisicamente esse problema de cansaço, desgaste, porque a gente está, na verdade, fisicamente numa sequência da temporada anterior. Tivemos as férias, mas os jogadores não treinaram nas férias. E agora é maratona, Brasileirão já começa no fim do mês. Então, dentro do possível, o Palmeiras está fazendo o mais importante, que é ganhar os jogos, num campeonato em que, já falei, é de tiro curtíssimo, precisa de resultados para se classificar, quem sabe lutar pelo título paulista. Para o Palmeiras será mais importante do que nunca, né? Devido aos 2 anos sem uma conquista, é uma pressão a mais para o Abel trabalhar. E a gente destaca aí alguns jogadores, o Gomes foi bem na defesa, no meio de campo o Veiga tentou, mas ainda não consegue jogar. O Vitor Roque, quando entra, dá um colorido diferente, é impressionante. Quando o Vitor Roque está em campo, o Palmeiras é outro. E o Flaco Lopes, para mim, foi o melhor. O Alan fez o gol, tudo, mas o Flaco foi o melhor em campo. Quanto ao gol perdido pelo Luigi, aí já é uma questão de decisão ali na frente do goleiro, o que normalmente acontece com o Luigi, né? Ele é um jogador jovem ainda, tem tempo para evoluir, mas eu acho que tem jogadores no Palmeiras, e isso acontece em outros clubes também, que tem mais oportunidades do que mereceriam, e outros que mereceriam não têm, às vezes, nenhuma oportunidade. Como o Gilberto, por exemplo, que foi embora do Palmeiras sem ter uma chance. Está brilhando no Atlético Paranaense e o Palmeiras com 2 laterais direitos fracos. Então, o Luigi, para mim, deveria ser emprestado para ganhar rodagem, ganhar corpo e quem sabe um dia voltar ao Palmeiras. Porque nesse nível fica difícil a gente esperar do Luigi um jogador que resolva uma parada para o Palmeiras. José Paes, eu ia te perguntar, desculpa-te, porque imagino que você na sua análise vai mais ou menos aí na seara do que o Alex Miller falou. Eu queria te perguntar outra coisa, para a gente abordar outros assuntos aqui. Carlos Miguel ontem foi importantíssimo no final do jogo. Ele faz ali 2 defesas importantes que o Santos poderia ter empatado justamente depois desse lance do Luigi mesmo, que o Luigi perde esse gol e depois o Carlos Miguel faz 2 defesas importantes. Você acha que cada vez mais, então, ele vai se confirmando aí como esse grande nome pós o Everton? É muito cedo para dizer. Desde o ano passado, né, Marina? Quando ele assume a titularidade ali, depois da lesão do Everton, eu acho que o Carlos Miguel é um bom goleiro, ele é grande, tem uma envergadura, bola no chão, ele é rápido, ele consegue, apesar de ter 2 metros, mais de 2 metros, consegue buscar bem as bolas ali que vão rasteiras. Eu acho que é um bom goleiro. O Everton, claro, é um jogador que tem muita história no Palmeiras e tecnicamente, até pela carreira ser muito maior que a do Carlos Miguel, eu entendo que é um goleiro melhor. Mas o Carlos Miguel, seguindo nessa toada que ele vem tendo no Palmeiras, acredito que ele tem tudo para escrever o nome dele na história da Sociedade Esportiva Palmeiras. É um bom goleiro, tem um sistema defensivo à frente dele que passa muita segurança. Você tem ali o Murilo e o Gomes, que são jogadores experientíssimos, Piquerez também completando o setor. A lateral direita do Palmeiras hoje, na minha visão, tem uma carência importante, o Kelvin não vem jogando bem, claro. São só 2 jogos, mas o Giai há muito tempo não vem jogando bem. O Kelvin, no ano passado, até teve bons momentos. Precisa dar uma olhadinha ali para a lateral direita, mas tem um meio de campo que vai sendo construído também com o Marlon, com o Andréas, que agora teve essa lesão. A gente vai falar um pouquinho mais para frente também. Mas é um time que passa muita segurança para o goleiro. E isso é muito importante no setor defensivo. E quando a bola vai nele, você vê que a torcida tem segurança nele também, no goleiro. Então entendo que ele tem tudo para ter uma carreira bastante longa aí com a camisa do Palmeiras. Ô Zé, eu sei que você não foi jogador profissional, mas a gente sabe aqui nos arredores, né, nos corredores aqui da Gazeta, que você é boleiro, né? O Luigi perdeu esse gol ou foi o Brazão que defendeu? Ou então o Vitor Roque poderia ter dado aquela esperadinha, o zagueiro passa e ele toca para a perna boa do Luigi, porque tem isso também, né? Tô para te falar que o passe do Vitor Roque foi um primor ali pro Luigi. Acho que o Luigi perdeu um pouquinho o tempo da bola ali. Tentou passar para a perna boa? Exatamente, podia ter atacado, podia ter feito um movimento mais rápido. Claro que o goleiro vai sair para tentar fechar num desespero ali, como ele fez, o Brazão. Mas entendo que o Luigi poderia ter tomado um outro tipo de decisão, de repente pega de primeira, dá uma cavada, pega o goleiro de surpresa. Por que você tá rindo? Aí exigir demais, né? Não entendi. Cabe no Vascão, Luigi, hein? Deixa no Palmeiras. Falando em Vascão, né? Seu Ryan tá indo, Zé?
O Ryan recebeu aí uma proposta do Bournemouth, lá da Inglaterra, um time que está lutando para não cair para a segunda divisão, mas é uma proposta importante que ele aceitou, e agora o Vasco tem que ver se o Vasco aceita, de 35 milhões de euros, financeiramente uma excelente proposta. Agora, você jogar num time de segundo, terceiro escalão lá da Premier League, não entendo que seja um bom movimento de carreira para o Ryan. É o mesmo valor do Alan, que o Napoli está tentando tirar do Palmeiras. Acho que não é nem pelo valor, acho que é mesmo pelo projeto. De repente, se ele espera um pouco mais 6 meses, 1 ano jogando aqui no futebol brasileiro, pode pegar um Newcastle, por exemplo, um outro time de uma prateleira um pouco maior de outra liga. Então, eu entendo que esportivamente não seria um bom movimento para o Ryan, não. E o Luigi, você cederia para algum desses times de terceiro escalão? O Palmeiras até já teve procura pelo Luigi, eu não entendi por que não liberou. O Abel gosta muito dele, né? Eu também gosto dos meus filhos, eu gosto dos meus netos, eu gosto de muita gente, mas gostar de alguém não significa que ele tem que jogar no Palmeiras, né? Eu acho que tem um limite para a gente analisar a qualidade de um jogador de futebol. E nós estamos falando de um dos maiores times do mundo, que é o Palmeiras. Você tem que contar com o mínimo de qualidade, né? Eu vejo o Luigi realmente com muita dificuldade de desenvolver dentro do clube. Tô enterrando a carreira do menino? Jamais faria isso com ninguém. Nem com os outros jogadores que eu critico no Palmeiras, no Corinthians, no São Paulo. Todo mundo tem oportunidade e chance de crescer, de evoluir, mas precisa também se preocupar com isso, precisa ter consciência, humildade para ouvir, conselhos, e às vezes mudar de ares pode ser importante. Olha o John, era escorraçado no Palmeiras, foi no Bragantino, está indo para a Europa, vai jogar no Zenit da Rússia, porque evoluiu. Então não é enterrar a carreira do jogador, é às vezes apontar um outro caminho para que ele possa crescer na carreira. E o Luigi precisa disso. Não dá para ficar dando murro em ponta de faca agora, insistindo com o Luigi entrando no segundo tempo para resolver uma parada para o Palmeiras. Porque na hora de uma decisão, você vai ter que contar com ele. E aí a gente sabe o que acontece. E a gente viu ali ontem o meio de campo do Palmeiras com o Riquelme. O que você achou dele entrar, discreto, como titular? Ontem foi ali? discreto, mas ele tem muito potencial. É um belo valor, é uma das joias da base do Palmeiras, sim. É um grande jogador, foi um grande jogador, um craque na base, e precisa ser trabalhado, né, mas também não pode ser cobrado como se já fosse o Andréas Pereira, o Marlon Freitas, que tem experiência, ou um jogador mais rodado. Ele precisa ganhar essa bagagem, e esse sim, tem qualidade para receber novas oportunidades, mais minutagem dentro do clube. É diferente, cada um é um, né? Cada um é um, e dentro da posição do Riquelme, acho que ele pode ganhar, sim, mais rodagem no Palmeiras. Perfeito. Vamos continuar falando de Palmeiras, Alex? Tem tanto assunto para falar do Verdão por aqui. E agora vai ser ao vivo. A gente vai chamar o Thiago Salazar para conversar aqui com a gente. Salazar, muito boa noite para você. O que mais você separou do Palmeiras para trazer para o nosso debate aqui no Gazeta Esportiva hoje? Boa noite. Boa noite, Marina, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Eu vou entrar, na verdade, continuar o assunto que vocês já estavam abordando. Esses garotos da base do Palmeiras, mais uma vez ganhando oportunidade no time profissional com o Abel Ferreira, não só para compor elenco, mas sim para ganhar oportunidade no time titular, para quem sabe se consolidar, quem sabe aparecer como solução para o próprio time. O Abel Ferreira falou um pouco sobre isso na entrevista coletiva depois da vitória do Verdão, até reforçando aos jornalistas de que o trabalho do treinador vai além das 4 linhas. Ele bateu muito nessa tecla sobre a gestão, sobre o projeto, e fez uma comparação com os principais rivais do Palmeiras, e eu estou falando de rivais nesse quesito de gestão e poder financeiro desse momento. Vamos ouvir o Abel Ferreira? Bora! Eu não te posso dizer que o Palmeiras tem um só perfil. O Palmeiras tem uma filosofia que é bastante diferente, basta olhar para a média de idades de equipas como o Cruzeiro, de equipas como o Flamengo. Competimos pelo mesmo objetivo, mas com filosofias completamente diferentes. Essa filosofia, segundo Abel Ferreira, é, por exemplo, dar oportunidade ao menino Riquelme e não contratar outro jogador apenas para compor aquele setor do campo ou do elenco do Palmeiras. É disso que ele estava falando e acabou fazendo uma comparação com outros times que, segundo ele, adotam outra linha, uma linha mais de investimento, contratação de jogadores e não tanto dos jogadores da base. Para esse clássico, 2 garotos da base foram titulares e 7 dos 12 no banco de reservas também crias da academia, Marina.
Valeu, Salazar, por essas informações. Vocês estavam de buchiche. É engraçado o Abel. O Abel é muito engraçado. Ele terminou o ano passado dando uma das explicações para o fato de não ter ganho nada. Não, mas o Flamengo tem um estilo diferente de montagem de elenco, traz jogadores prontos, cascudos, maduros, e a gente trabalha diferente, nós fazemos um outro tipo de coisa, precisamos até contratar também. Aí a presidente Leila Pereira já deu algumas entrevistas dizendo que o perfil de alvos, né, mudou, que o Palmeiras vai também buscar jogadores mais prontos. Aí vem o Abel ontem e fala, se contratar um volante eu sou obrigado a esconder os meninos. Resolve o que você quer, Abel. Você quer aproveitar os meninos sem escondê-los? Então não fala que vai mudar o estilo de contratação para trazer jogador pronto. Senão o torcedor fica com um nó no cérebro e ninguém entende mais o que você quer, o que a Leila quer. O Barros não conta porque ele não quer nada, ele só obedece o que a presidente fala. Sabe o que eu vi ontem, eu lembrei de você? Eu vi um perfil falando assim, alguns clubes têm transfer ban, outros transfer Barros. Eu não colocaria a culpa no Barros, no sentido de conseguir contratar, porque eu tenho uma nítida sensação de que ele só obedece o que a presidente fala. Abel... Mas esse é um perfil de um diretor, de um executivo? Não deveria ser, mas porque nada acontece no Palmeiras sem que a presidente queira. Ela que decide se vem, se não vem, serve, não serve, pode gastar ou não pode gastar. E ela manda o Barros só negociar a partir do momento em que tem algo definido. E aí entra a habilidade do dirigente. Como o Palmeiras é blindado em termos de comunicação com o torcedor, ele não se importa com o que o torcedor quer saber, se ele está preocupado em chegada de reforços, o Palmeiras não está nem aí para isso. O Palmeiras monta lá o seu trabalho e faz internamente. Mas o recado que a diretoria passa para o Palmeiras é esse, de que não tem agilidade para contratar, os times estão se reforçando, já estamos chegando em fevereiro, o Campeonato Brasileiro vai começar. Falta 15 dias para fevereiro. E o que a presidente falou ontem, você viu o que a presidente falou? O quê? De ter cedido o Everton? Calma, não. Arias, perguntaram, e o Arias e o Almada? Gente, eu não posso falar em nomes, mas quando tiver alguma coisa concreta, eu vou falar para vocês. É claro que nós sempre queremos buscar reforços, fortalecer o time, fazer ajustes. Nós queremos, mas fica sempre nessas nuvens, assim, sabe? Dos sonhos, nós queremos, gostaria, Palmeiras sempre está aberto, de olho no mercado. Mas, gente, José Pai, você acha que tem pé nem cabeça o que ele está falando? Você concorda, não concorda? Acho que assim, o Palmeiras é um time que tem processos muito bem estruturados. Então, se for para você trazer um jogador que vai só compor elenco... Tipo Almada, né? Não o Almada e o Arias. Mas se for para você investir numa aposta que você não sabe se vai dar certo ou não, é melhor você colocar... Tipo Jai, tipo Kelvin, Jefté, coisa assim, né? Exatamente, é melhor você colocar jogadores da base, é melhor você dar oportunidade para esses meninos que já se provaram em diversos campeonatos com a camisa do Palmeiras do que você trazer um jogador por trazer. Agora, é claro que um Almada e um Arias, eles colocariam o Palmeiras num patamar diferente hoje. Isso é óbvio, são jogadores prontos. Mas, repito, o Palmeiras tem processos estruturados de dar oportunidades para jogadores da base, jogadores que têm qualidade. O Riquelme tem muita qualidade, o Alan tem muita qualidade, o Luiz Pacheco, que agora está subindo, muita qualidade. O Larson também bate muito bem na bola, é muito bom jogador. Então são jogadores que entendem que dentro desse processo todo devem jogar, devem ter minutagem. Por quê? Porque o Palmeiras já é um time muito bem organizado pelo Abel nos últimos 5 anos. Então é muito mais fácil você colocar um jogador desse junto com o Gustavo Gomes, que vai te passar uma segurança, Murilo, jogadores experientes, Piquerez, Andrés, que já rodou o mundo inteiro. Eu acho interessante essa filosofia assim do Palmeiras, porque tem bons jogadores na base. Zé, você usou uma palavra que para mim é fundamental nessas explicações todas, qualidade. Se você achar um jogador no mercado de qualidade, que a chance de dar certo é maior, você tem que trazer, porque você é um time grande e tem que estar sempre forte, competindo e disputando os títulos efetivamente. Agora, apostar por apostar, vamos ver se a gente consegue evoluir o jogador para que daqui a 2, 3 anos ele possa dar lucro para o Palmeiras. O Palmeiras não é banco. O Palmeiras é futebol. Então, pensando nisso, como é que você gasta 50 milhões de reais só num Giai, tendo um Gilberto que todo mundo via na base, que poderia ocupar esse espaço que hoje é de reserva da lateral direita, porque o Kelvin é o titular. O Giai é muito ruim, ele é fraquíssimo. Quando ele entra, ele briga com a bola, ele tem dificuldade com o principal material de trabalho dele, que é a bola. Ele não consegue jogar bola. Ele corre, mas não tem entrosamento com a bola, é difícil isso. E o Gilberto está arrebentando no Atlético Paranaense.
Precisou de 2 jogos no Campeonato Paranaense para já dar assistência, para ganhar elogios da torcida, para cair nas graças. Você lembra na época porque o que o Abel alegou? Ele nunca alegou nada. Assim, ele nunca... Porque ficaria chato, né? Como é que ele vai desvalorizar um patrimônio falando mal do jogador? Mas o que se diz é que ele tinha dificuldade na marcação, que era muito baixinho. O Giai é uma torre gêmea e marca como um leão, né? Então, não tem justificativa, porque a gente via o Gilberto jogar na base e a gente percebia que a batida na bola dele era diferente, era o homem das bolas paradas, as assistências que ele dava. E claro, tem coisas para corrigir, tem defeitos de marcação, como todo mundo tem, inclusive o Giai, inclusive o Kelvin. Então por que gastar tantos e tantos milhões em jogadores desconhecidos e que ninguém tinha certeza se ia dar certo, se ali na base, que é um celeiro de craques hoje dentro do Palmeiras, você tinha o Gilberto. Repito, ele foi emprestado sem preço estipulado, então ele pode voltar para o Palmeiras a hora que o Palmeiras quiser. Eu só não entendo por que o Abel não deu alguma oportunidade a mais para trabalhar esse jogador, em vez de gastar milhões num atleta que talvez nem trabalhando por muito tempo dê certo. Agora, por falar em gastar, de repente, eu não vejo como um movimento ruim. Você tem esse menino Alan, que tá jogando muita bola, vem jogando muita bola desde o final do ano passado. Eu não vejo como um movimento ruim você vendê-lo por, sei lá, 40 milhões de euros. Segurar por esse valor também. 40 milhões de euros e de repente você ir lá e buscar o Arias e o Almada, cada um por 20 milhões de euros. Aí que tá o X da questão, meu garoto. Por que não? Esse que é o X da questão. Você acha que o Palmeiras, com a mentalidade que tem, iria pegar 40 milhões do Alan e contratar um Almada ou um Arias? Deveria fazê-lo. Não, ia botar no banco e esperar os fazê-lo. juros. Não ia fazer coisa nenhuma. Ia só botar ali no fluxo de caixa, ganhamos, vendemos 2 bilhões e parabéns. E é isso que o Palmeiras vai fazer. É óbvio que essa é a matemática simples do futebol. Claro, é a matemática simples por quê? Porque você investiria no próprio futebol, com o seu futebol, com o menino Alan, que é um menino que joga bem, repito, mas a gente não sabe se ele vai continuar jogando bem com a camisa do Palmeiras, porque é muito jovem ainda. E esses outros 2 jogadores já deram respostas aqui dentro do futebol brasileiro e muito recentemente, no Fluminense e no próprio Botafogo. E a gente não pode comparar o Alan com o Estevão e Endrick. Não, para mim são duas realidades diferentes e extra classe fora do normal, universal. É um negócio fora de qualquer contexto. O Alan já é um jogador sensacional, com futuro extraordinário, mas que ainda não tem aquele brilho que nós víamos no Estevão e no Endrick. Com 16 anos o Endrick e o Estevão. Pois é. Então se vem uma proposta de 35, 40 de euros para o Alan, imagina que você vai correr o risco de perder uma oportunidade para ele e para o próprio Palmeiras. Claro. Só que aí é o pulo do gato. Pulo do gato. Porque aí você tem 40 milhões de euros de um jogador. Como é que é o gato? É da época da Rádio Bandeirantes, pulo do gato, trabalhei 20 anos quase lá. Então assim, o Palmeiras recebe 40 milhões de uma suposta venda do Alan. Se fosse o Flamengo, eu já teria certeza que eles iriam fazer. Já passava o Paquetá direto. O dinheiro nem entraria nos cofres do Flamengo, já ia direto lá pro West lá e traz o Paquetá. Mas no Palmeiras, não. Certamente não. Eles pegariam esse dinheiro e, sabe, agora vamos pensar. Essa filosofia do não ser banco, eu entendo o torcedor, entendo você com essa frase. É claro que o torcedor, a finalidade do futebol é o torcedor. Mas você tem que administrar, claro, com a razão, pensando no fluxo de caixa, nas finanças, de uma maneira muito equilibrada. Mas no final, o futebol é para dar título para o torcedor. Por isso que eu entendo que essa matemática é a mais correta nesse momento. A venda do menino Alan é a compra de 2 jogadores prontos. Isso me parece muito óbvio, assim. Se o Palmeiras quer brigar de igual para igual com o Flamengo, que é um time que faz grandes contratações de atletas prontos, Cruzeiro também, indo buscar o Gerson por 27 milhões de euros lá do Zenit. Então, assim, são clubes que vão brigar com jogadores grandes. E para ganhar torneios grandes contra times grandes, o Palmeiras vai precisar de jogadores também muito grandes. E não só base, né? Não vai conseguir só com a base. Em dado momento, ontem no jogo, nós tínhamos 6, 7 jogadores da base do Palmeiras, que são bons atletas, mas que ainda não estão prontos para esse momento que a torcida pede do Palmeiras no ano de 2026. Mas também início de temporada, a gente pode entender essa utilização desses atletas agora, claro, é importante isso. Enquanto outros não chegam também, né? É que, por exemplo, esses meninos que estão subindo agora, o Pacheco, o Larson, o Riquelme, é a primeira vez que eles têm a oportunidade de aparecerem no time de cima. Ao contrário, por exemplo, do Luigi, que a gente já conversou, que já há 3 anos ele já está no time de cima e não vinga e não vai vingar. Então, quando você tem jogadores de potencial, como esses que estão subindo agora,
É óbvio que tem que aproveitar um Campeonato Paulista, o início de ano, para colocar em campo junto com os cascudos e já, né, dar um suporte, né, uma maturidade para eles, que eles precisam ganhar atuando no time de cima. É fundamental, e isso o Abel está certo. O trabalho dele está certo nessa questão, né? Mas é claro que tem outras decisões que acabam ficando assim sem explicação para mim. Cada um tem a sua opinião também, eu estou dando a minha, né? Eu estou aqui para dar a minha. Então, sim, claro. A minha opinião é essa, em relação a Luigi, em relação a Gilberto não ser aproveitado, a contratações obviamente equivocadas, né? Que não são nem apostas, são jogadores que não parecem ter qualidade para jogar num clube como o Palmeiras. O Mikael, por exemplo, não veio de graça, veio 5 milhões de euros. E o Palmeiras teve que se livrar porque foi um estorvo dentro do Palmeiras. Agora vai jogar com o Messi, olha que beleza. Mas lá é uma outra realidade, não tem pressão de torcida, é uma outra mentalidade. O Sousa também, que eu acho que é um jogador interessante, mas você gastar o tanto de dinheiro que gastou para trazer o Sousa, um jogador que é uma aposta, não é uma realidade ainda, estava lá no futebol da Inglaterra, já tinha rodado, ainda brigando por um espaço em seleção do Paraguai. Você gastar muito dinheiro nesse tipo de jogador, eu entendo que é um movimento errado dentro do mercado. De repente, economiza com esses caras, junta aqui, junta ali e traz de fato um jogador que vai te dar um resultado imediato. E mais, e tudo contrato até 2030, gente. O Palmeiras contrata esses jogadores desconhecidos com 5 anos de contrato. Então você fica preso a uma situação contratual que para você se livrar é mais difícil. De repente fica mais caro você manter esse jogador com contrato e não sendo tão útil ao elenco, sabe, a conta não vai fechar. Então se eles estão tão preocupados em conta, tinham que ver também esses aspectos, né, de ter jogador com... Eu contesto muita coisa que vem acontecendo nessa parte de contratação no Palmeiras e não é de hoje. Desde o início do ano passado, quando teve o processo de reformulação, a maior reformulação do elenco, desde que o Abel chegou. Mas precisa ser com mais critério esse tipo de análise, de escolha, de indicação, de aceitação do Abel também quando algum jogador é oferecido. E também quando você contrata um jogador grande e acaba não tendo uma resposta, você acaba até tirando do seu. Ali a diretoria, sabe, passa a responsabilidade para o treinador, para os jogadores dentro de campo. Se você não ganha tendo o Andréas Pereira, se você não ganha tendo o Marlon, tendo grandes jogadores, o Arias, o Almada... É outra história, É outra história. Pelo menos, poxa, você investiu, você colocou a grana, você trouxe os caras. Perdeu, porque o outro foi melhor. A torcida não vai poder encher o saco. Exatamente. A torcida não vai criticar. Exato. Porque viu que a diretoria fez sua parte. Tá aqui os caras, mas infelizmente o outro time foi melhor, a bola não entrou, enfim. E já que a gente está falando de Palmeiras, acabou agora há pouquinho, vocês estavam até assistindo antes do programa aqui, né? Verdade. Emocionante. Palmeiras classificado na Copinha, 1-1 no tempo normal contra o Flamengo de Guarulhos, e nos pênaltis tivemos 26 cobranças, é isso? Isso. 26 cobranças, 13-12, a última cobrança, o atleta do Flamengo de Guarulhos acabou parando no goleiro Aranha, foi a última cobrança ali, o Palmeiras então classificado para a próxima fase da Copinha. Eu nunca tinha visto, eu estava até conversando com o Zé Paz aqui fora do ar, eu nunca tinha visto numa disputa de pênaltis ir até 13-12 sem nenhum erro. A gente já viu disputas irem avançando, mas com um jogador errando e outro também, nos 5 primeiros pênaltis, tipo 4-4 com um erro de cada um, 3-3 com um erro de cada um, mas todo mundo acertando até 13-12, eu não me lembro de ter visto. E repetiram, né, os cobradores. Começou de novo. Começou de novo, porque todo mundo foi acertando. A cobrança foi até os caras goleiros, baterem de novo. Depois dos goleiros que foram os últimos, os mesmos que tinham iniciado, começaram a bater, e aí ficou 13-12 e o Palmeiras se classificou às duras penas contra o Flamengo de Guarulhos, né? Aliás, o Palmeiras, 2 jogos nos se classificando pênaltis, nos pênaltis, né? Então mostrando que na Copinha não tá também voando como a gente imaginava, né? Pois é, gente. Agora, mudar um pouquinho de assunto aqui, que a gente sabe que tem tá jogo. Tava bom o papo, né? Tava. Mas também tá rolando muita coisa lá pros lados do Morumbi. Eu quero chamar de novo aqui o Marcelo Bassege, que tá por lá, para trazer a provável escalação do São Paulo para esse jogo de logo mais à noite. Basségio, o que você pode trazer pra gente? Quem deve estar nesse time do Hernan Crespo? Vamos lá, Má. São Paulo com mudanças, o São Paulo que está de volta ao Morumbis após 80 dias matando saudade de casa. A expectativa de público é baixa, apenas 8 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada. E o tricolor vem com mudanças, porque o lateral direito Mike foi expulso na estreia contra o Mirassol, vai ter que cumprir suspensão automática. E também pode ser que haja mudanças na lateral esquerda. Nicolas, que foi a aposta de Hernan Crespo para o primeiro jogo do São Paulo em 2026, deve dar lugar a Ferreirinha. O São Paulo, portanto, deve ir a campo com Rafael no gol,
Tolói, Arboleda e Sabino formando o trio de zaga, Cedric Soares na lateral direita, Marcos Antônio e Danielzinho formando a dupla de volantes e Ferreirinha na lateral esquerda, Lucas Moura mais centralizado e a dupla de ataque composta por Luciano e Tapia. É com esse time que o tricolor vai em busca da sua primeira vitória na temporada, parada difícil, porque o São Bernardo estreou com o pé direito, goleou o Capivariano na estreia por 4-0 e quer surpreender e aproveitar a crise vivida pelo São Paulo fora de campo para somar mais 3 pontos e se manter na liderança do Campeonato Paulista. O jogo promete ser quente, amigos. Muito quente, Baced. Muito obrigada. Eu acho que o São Paulo não pensa em outro resultado a não ser vitória. Nem pode. Mas o que a gente pode esperar dessa escalação aí que o Baced trouxe pra gente? Provável escalação do São Paulo contra o São Bernardo. A gente vê um Ferreirinha provavelmente como titular, mas o esquema de 3 zagueiros provavelmente mantido. Esse é o calcanhar de Aquiles. Já não gostei. Já não gostou, gostei. Zé? Por quê? 3 zagueiros em casa contra o São Bernardo. Uma pressão danada em cima do time, uma pressão danada fora também das 4 linhas, questão política, mas isso os jogadores não tem nada a ver. Estamos falando de dentro de campo. No primeiro jogo já não teve uma resposta com esse tipo de escalação com 3 zagueiros. Jogando em casa, o Ferreirinha do lado esquerdo ali, aí você tem um lateral direito do outro lado, o time fica meio capenga, tem um cara que vai até o fundo, o outro que corta para o meio. Olha, vamos ver o que o São Paulo vai arrumar nesse jogo. É um jogo importantíssimo para as pretensões do São Paulo no campeonato e para a sequência do Hernan Crespo, também no comando do time, que já não é mais unanimidade lá na Barra Funda. Trouxemos recentemente essa informação aqui no programa. Você apurou isso, né, Zé? Exatamente, uma informação importante. Então vamos ver o que o São Paulo consegue. É vencer ou vencer hoje. Não tem outra alternativa. O São Paulo começou muito mal o Campeonato Paulista diante do Mirassol. O torcedor já está preocupado com zona de rebaixamento no Paulista. Eu entendo que calma também, não é para tanto. Acho que a classificação pode ser que fique um pouco ameaçada no Paulistão agora de 2026. E olha, esse time do São Bernardo não é fraco não, hein? Diante aí do Capivariano na primeira rodada, já meteu uma goleada, já estreou bem. É um time que tem peças interessantes. São Paulo vai precisar jogar bastante hoje lá, Alex. Vai precisar jogar bastante. O São Bernardo vem empolgado com a estreia, com goleada no campeonato, né? 4-0, e é um time que está treinando há bastante tempo, e isso faz muita diferença em início do Campeonato Paulista, porque do mesmo jeito que a gente falou que os grandes clubes vão ter dificuldades muito grandes, né, com relação à parte física, outros que não tiveram o calendário esticado até o mês de dezembro já estão treinando há bastante tempo para o Paulistão. E o São Bernardo tem jogadores experientes, tem o Vitor Andrade, que jogou no Santos, que foi revelado lá e tinha um potencial muito grande, acabou não vingando do jeito que muitos imaginavam, Sim. Mas tem potencial, tem qualidades. Tem o Echaporã, que foi revelado pelo próprio São Paulo e que hoje joga no ataque do São Bernardo e é um atleta perigoso, um atleta rápido. É um time, claro, que individualmente, se a gente fizer aquela comparação, né, Claro. o cara a cara, vai ser 11-0 pro São Paulo. Sim. Só que o futebol não é assim. Né? O futebol não é de cara a cara, o futebol é de conjunto, o futebol é de momento, o futebol é de qualidade tática, posicionamento, orientação, organização e parte física. Tudo isso faz com que o São Bernardo possa aprontar para cima do São Paulo hoje no Morumbi. Estou muito curioso para ver o comportamento da torcida, viu, Marina, dentro de campo hoje, porque é um jogo em que a torcida não vai poder confundir a parte política com a parte de campo. E a gente sabe que o torcedor é emoção, em dado momento isso pode acontecer por tudo que vem acontecendo nos bastidores do São Paulo, porque o time vai precisar muito da torcida hoje, do apoio da torcida, para quem sabe conseguir a primeira vitória no Campeonato Paulista. Então, se misturar tudo, se mesclar política, bastidor com time, aí já faz um protesto no primeiro lance ruim, já começa a vaiar, perdeu uma bola, sabe? Aquilo pode virar uma bola de neve ali dentro do Morumbis, pode acabar prejudicando o próprio desempenho do time do São Paulo nessa partida que é de suma importância. O São Paulo, repito, tem que vencer ou vencer hoje jogando em casa. Lembrando para você, né, que esqueceu, aí amanhã tem votação no São Paulo, então é outra parte que acaba colocando ainda mais fogo nesse jogo, porque amanhã tem votação de impeachment do presidente Júlio Casares. Vocês estão percebendo que aqui o programa tá fervendo, tá passando rápido, a gente falou de tanta coisa, mas tem muita coisa ainda para falar. Então, a gente volta já, depois do break. Já estamos de volta por aqui, eu já chamo Alexandre Silvestre porque saiu a escalação oficial do Corinthians. Silver, e aí, quais foram os 11 escolhidos pelo técnico Dorival Júnior?
Marina, a informação apurada pelo Gazeta Esportiva bateu com a escalação do Dorival. Time todo reserva na linha. Hugo Souza recuperado de virose, titular na meta. Os demais são jogadores reservas. Gabriel Paulista realiza o sonho, será titular hoje. Ele acabou de ser contratado, 35 anos. Memphis Depay ainda não pode jogar. Treinou ontem no campo, mas ainda nem com bola. E o Yuri Alberto está de volta, porém no banco de reservas. Vamos ao time do Corinthians para pegar o Red Bull Bragantino, hoje em Bragança Paulista, com Hugo Souza no gol, linha de 4 na defesa, o Kaká, Gabriel Paulista, João Pedro Choca e Hugo, Luiz Gustavo, Charles, Dieguinho, Vitinho, Pedro Raul e Gui Negão. Esse o Corinthians, pelo que eu entendi, o Kaká vai jogar disfarçado de lateral direito. Bragantino tem alguns problemas, dentre eles a ausência do Isidro Pita, destaque do ataque, machucou o tornozelo, tá fora de combate. A bola rola às 19h30, continua chovendo bastante em Bragança Paulista. Toca daí, Marina. Valeu, Silver. Olha aí a nossa equipe afinada aqui. Silver trouxe agora há pouco que a escalação ia ser reserva. E aí eu deixo para vocês comentarem essa escolha do Dorival para, de fato, fora de casa, contra o Red Bull Bragantino, escolher esse time sem 99% reserva, já que o Hugo foi mantido ali no gol. Zé Paes. Tem muitos jogadores do time titular aí do Corinthians, do considerado time titular, no banco. Tô olhando aqui, ó, Mateuzinho tá no banco, André Ramalho, Bidon, Yuri Alberto no banco, Carrijo, que é muito utilizado também, Matheus Bidu no banco de reservas, André, que vem entrando, Gustavo Henrique no banco de reservas também. Então é aquilo, Marina. Deu problema, tá todo mundo ali no banco, e aí o Dorival pode escolher uns 3, 4, possam entrar nessa partida aí para ajudar o Corinthians, quem sabe, a vencer o Red Bull Bragantino. Um confronto bastante complicado na casa do adversário, chuva, início de temporada, existe um medo muito grande por parte dos treinadores aí de se perder 1, 2 atletas por causa de uma lesão, estourar logo nesse início de temporada, uma temporada longa, que tem pausa com Copa do Mundo, muitos campeonatos se entrelaçando, Brasileirão agora já no final do mês. Então o Dorival e todos os outros treinadores alternando aí alguns jogadores, fazendo o famoso rodízio para não perder ninguém, especialmente nesse início de 2026, meu querido Alex Miller. Pois é, e para mim, a leitura que eu faço, primeiro, a questão física, administrar elenco, não deixar estourar, revezar jogador e também, atrelado a isso, fim de semana é dia de clássico. Clássico contra o São Paulo. Então, a cobrança num clássico sempre é maior do que para um jogo como, por exemplo, esse contra o Bragantino. Então você vai jogar em casa com o São Paulo. É importante se ganhar na primeira rodada para você conseguir, numa segunda rodada fora de casa, fazer isso aí, né? Exatamente, claro. Exatamente. O São Paulo não pôde fazer, porque precisa do resultado hoje. Já o Corinthians, que ganhou, pode se dar o luxo e depois, caso aconteça qualquer coisa, domingo joga em casa o clássico contra o São Paulo. Então a estratégia, para mim, neste momento da temporada, é correta do Dorival, administra o grupo, poupa os jogadores e já prepara, dando mais fôlego para o pessoal enfrentar o São Paulo no clássico do final de semana. Duas coisas aí, eu acho que um empate hoje lá para o Corinthians, ótimo resultado, sabe, um campo acanhado, um adversário importante, chuva, tem toda essa questão, time reserva, jogadores, os principais no banco de reservas, então entendo que... O Yuri tá, Zé? O Yuri tá no banco de reservas também, então entendo que uma atitude correta do técnico Dorival Júnior. E aí, trazendo um pouquinho para o São Paulo, pensa aqui comigo, São Paulo hoje não faz um bom resultado contra o São Bernardo, em casa. Primeiro jogo do São Paulo em casa na temporada de 2026. Vamos colocar um empate aí, não estou nem colocando derrota. Você vai para um jogo contra o Corinthians na Neoquímica Arena, onde o Corinthians tem um retrospecto maravilhoso diante do São Paulo. O São Paulo vai com uma pressão enorme para lá. Se perder o jogo lá em 3 rodadas de Campeonato Paulista e de repente 2 derrotas, um empate, já começa o ano de uma maneira péssima, os bastidores, a política em ebulição. Então, olha como são as coisas, né, Zé? Até pouco tempo atrás, quem estava passando por tudo isso era exatamente o Corinthians. Verdade. E agora você aí trazendo essa situação, você não, né? Mas você lembrando dessa situação fora dos bastidores também influenciando. Eu estou aqui trazendo um cenário que é possível.
Senão o torcedor já vai falar, meu Deus, já vai acontecer tudo isso. Não, eu estou trazendo aqui o que pode acontecer e que é completamente plausível diante dos últimos jogos que a gente vem vendo do São Paulo, do último jogo diante do Mirassol, primeiro dessa temporada, dos últimos jogos também da temporada de 2025. Então é um ano de 2026 que pelo menos nesse início vai se mostrando extremamente complicado para o São Paulo Futebol Clube. E o Corinthians, em relação ao jogo de hoje ainda, ele pega um Bragantino entrosado, porque ao contrário do Corinthians, do São Paulo, o Bragantino não está poupando, o Wagner Mancini está colocando aquilo que ele tem de melhor, jogadores experientes, né? Tem o John que pode fazer hoje o seu jogo de despedida, sim, porque as negociações estão bem adiantadas com o Zenit, então talvez hoje ele se despeça da torcida do Bragantino, dos companheiros, e jogando contra o Corinthians, que sempre foi um rival para ele, né? Desde os tempos do Palmeiras, então é um jogo especial para ele e para o Bragantino, porque enfrentar o Corinthians ou qualquer outro time grande de São Paulo, para o Bragantino sempre é uma partida especial também. Então vai ser um jogo bem difícil para o Corinthians em Bragança, porque pega um time mais entrosado, mais cascudo, tem muitos meninos que serão observados pelo Dorival Júnior, então não vai ser fácil a parada não, por isso que eu estou com o Zé. Se o Corinthians conseguir arrancar um empate lá, tá ótimo hoje com essa escalação que o Dorival vai mandar a campo. Perfeito, gente, ó, daqui a pouco vou trazer para vocês, a gente vai trazer aqui para vocês que um ex-presidente do Palmeiras está indo para o cerro, provavelmente, tá na mira, não tá indo ainda porque tem algumas coisinhas para acontecer caso ele vá para lá mesmo. Você quer saber quem é? Eu vou contar daqui a pouquinho. Tem mais notícia também de outros times para você saber. Eu sei que eu tô devendo um assunto, mas antes a gente vai falar de outra coisa, ó. Vamos voltar a falar aqui com o Thiago Salazar, porque ele vai falar de mercado da bola, porque o senhor Alex Miller, o senhor José Paz estavam falando por aqui, então quero saber do Salazar como é que estão essas negociações pelo Almada, pelo John Arias. Teve algum avanço, Salazar? Vamos lá, Marina. Vocês comentaram bastante aí sobre essas intenções do Palmeiras. Temos algumas apurações aqui da Gazeta Esportiva para a gente atualizar o torcedor palmeirense sobre as estratégias que o Palmeiras tem adotado para tentar ter sucesso nessas contratações. Importante o torcedor saber que o Palmeiras quer trazer os dois jogadores, o Thiago Almada e o John Arias. Não é uma questão de tentar um ou o outro, um é o plano B, o outro é o plano A, não é este o caso. A intenção do Palmeiras, pelo menos nesse momento, é conseguir trazer os dois jogadores. Outro ponto importante, a janela fecha dia 3 de março. O Palmeiras entende que não adianta ter pressa nesse momento, que com pressa uma negociação grande como essa dificilmente vai acontecer. Eles entendem que naturalmente são negociações difíceis. O Palmeiras, portanto, não está adotando nenhum clima de pessimismo, apesar de não ter conseguido nas primeiras investidas algum grande avanço. Portanto, a gente deve ter um Palmeiras cauteloso, mas persistente, ciente de que a janela fecha dia 3 de março, mas o entendimento de que é bastante tempo, é tempo suficiente para muitas conversas e com calma tentar ter sucesso nessas duas contratações. Outro ponto importante, o Palmeiras tem uma espécie de ok. O Palmeiras já sabe que tanto o Arias quanto o Almada gostariam de vir para cá. E isso para eles aqui é o grande trunfo para ter sucesso. E uma última informação rapidinha, o Palmeiras entende que com 45 milhões de euros no máximo, dá para trazer os dois jogadores. Vamos aguardar para ver se Wolverhampton pelo Arias e Atlético de Madrid pelo Almada vão concordar com tudo isso, né? Pois é, só falta esse detalhezinho, mas assim, só esse, tá, gente? Só falta esse detalhezinho, mas muito obrigada ao Thiago Salazar. E aí eu deixo para vocês. Você lembra que o Silvio Santos fazia com as colegas de trabalho no auditório? Eu só acredito! Eu só acredito! Eu não acredito na diretoria de futebol do Palmeiras. Eu não acredito na agilidade, eu não acredito na ousadia, eu não acredito nas ideias de convencimento para um jogador ou para um clube. Eu acho que a diretoria do Palmeiras não acompanha o nível que o clube atingiu nos últimos anos, principalmente quando o assunto é esse, reforçar o elenco, contratar, ir atrás daqueles jogadores que ele quer, ir lá e conseguir trazer para cá. Eu não acredito, acho muito lerda a diretoria do Palmeiras para fazer esse tipo de negociação, não acredito. E olha, para complementar o teu comentário aqui, Alex, e até a informação que vinha trazendo ali o Thiago Salazar, eu acho que o Palmeiras tem que ter pressa sim. Lógico que tem. Tem que ter pressa. A janela fecha dia 3 de março.
Você acha que o Flamengo não tem 20 milhões de euros aí para dar no John Arias e trazer o John Arias? Você acha que o Pedrinho, lá, o presidente do Cruzeiro, não tem 20 milhões para trazer o Almada? O Benfica já se manifestou que gostaria de contratar o Almada. Você acha que o Benfica não tem esse poder financeiro de ir lá e contratar o jogador? Mas será que não está na conversinha, tipo, tentando esse convencimento? Então, Marina, mas tem hora que você tem que tomar uma atitude, porque o mercado... Acho que é ele não vai correio que o Palmeiras se comunica. O mercado, ele não vai no tempo que você quer. Ele vai no tempo dele, mercado. Os outros times também querem se reforçar. O Flamengo é um time que quando vai no mercado para contratar, ele vai, já contrata, já traz o cara, já vem. Então o Palmeiras tem que ser mais rápido sim nessa tomada de decisão. Quer o jogador? Quer o jogador. Tem o dinheiro? Tem o dinheiro. Vai lá e traz esse atleta. Não é para ficar esperando, o mercado vai fechar dia 3 de março. O problema não é o fechamento do mercado. O problema são os outros clubes, os concorrentes. Porque são 2 jogadores que já deram resultado aqui no futebol brasileiro e já tem a chancela do futebol brasileiro. Clubes que têm poderio financeiro podem trazer esses atletas. E que já deram um indício claro de que querem jogar, porque tem a Copa do Mundo, principalmente pro Almada. Ele quer jogar a Copa do Mundo. O Arias também. Mas o Almada ainda mais. E aí, para isso, ele está escondido no Atlético de Madrid. O Arias está num time que já está rebaixado no campeonato inglês, que se jogasse a Série C do brasileiro cairia para D, que é o Wolverhampton, timeco, e ele foi lá, coitado, não sabia que quando fosse chegar lá ia ter um time horroroso como aquele, pelo menos nos padrões ingleses, né? E o Arias quer voltar. Deixa eu falar, o Abel não respondeu, não quis responder, mas vocês, se tivesse que escolher um dos dois, Arias ou o Almada, quem vocês escolheram para esse time do Palmeiras hoje? Quem se encaixaria melhor? Eu acho que o Almada. Eu acho que o Almada faria um meio de campo excelente ali com o Andrés Pereira, com o Marlon. Um meio campo de muito toque de bola, de muita força, de muita técnica. Aí você tem o Vitor Roque na frente, você tem o Flaco Lopes. Olha, eu acho que seria um meio de campo formidável assim com a camisa do Palmeiras. Mas claro que o John Arias também ajudaria muito esse time. Vamos ver o que o Palmeiras faz. Eu almadaria que ele chegasse. Agora sim, eu prometi, eu vou cumprir. Notícia aqui, de hoje. Nós apuramos por aqui na TV Gazeta, Gazeta Esportiva, que Maurício Gagliotti, ex-presidente do Palmeiras, foi procurado por um dos candidatos à presidência do Cerro Porteño para vir a ser CEO do Cerro, em caso desse candidato, que é o... Cadê? Eu até anotei o nome dele aqui. Carlos Rejal vença essa eleição. Ele gostaria que o ex-presidente do Palmeiras, Gagliotti, fosse ali para ser o CEO por conta das conquistas dele, né? A gente lembra, ganhou ali, sob comando do time dos Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, enfim, foi nele, né, Alex, que o Abel Ferreira acabou vindo para o Palmeiras. Ele que trouxe. Ele que trouxe. E aí, gente, uma notícia interessante, né? Peculiar. Interessante, eu tentei checar com ele aqui, a única coisa que ele fez para mim, ele mandou risada como resposta, mas não falou nem que sim, nem que não, ou seja... Existe algo. Existe algo. De repente pode ser um outro caminho para ele dentro do futebol, né? Partir para esse lado do CEO, condição para isso ele tem, porque quem comanda o Palmeiras com sucesso como ele comandou, porque ele não pode também usar essa experiência que ele teve no Palmeiras, que é um gigante, para um time menor, no cenário sul-americano, como o Cerro Porteño, e também dá certo, dentro da realidade de lá. É algo embrionário, que primeiro o candidato precisa ganhar a eleição, depois precisa negociar com o Gagliotti, ver se ele aceita, tudo mais. Só que é uma possibilidade. Foi um interesse por conta do trabalho que ele fez, né? Mas para o Palmeiras eu acho isso muito ruim, porque eu vejo no Gagliotti a única esperança de o Palmeiras continuar forte depois que a presidente Leila Pereira sair, tomara que em 2027, e não dando um golpe, ficando até 2030. Para o dirigente brasileiro também seria muito interessante abrir mais esse caminho na América do Sul, né? A gente ter um dirigente como o Maurício Gagliotti, super vencedor aqui no Palmeiras, trabalhando fora do Brasil, mesmo que seja no mercado aqui do Paraguai, pertinho da gente. É legal esse caminho que se abre, né, para os dirigentes do Brasil, que tem muitos aqui que tem muita competência, sabem ou conhecem ali do riscado, como a gente costuma dizer na gíria, e o Gagliotti é super vencedor, né, na história do Palmeiras. Você comentou aí os títulos que ele tem, né, Marina, e a gente pôde conversar com pessoas próximas do Gagliotti que disseram que existe sim essa possibilidade muito grande. Eu acho que o Gagliotti também faria um bem danado para o próprio Palmeiras, caso ele voltasse. Porque foi um dirigente muito bom, um dirigente histórico, trouxe o Abel Ferreira, queria até trazer outros treinadores na época, acabou trazendo o Abel ali porque tentou um, tentou outro, mas a sorte caminha ao lado de quem trabalha e ele teve a sorte também de trazer o Abel Ferreira, e o Abel Ferreira está na história para sempre do Palmeiras como um dos caras aí, um dos melhores treinadores da história do clube. Então,
boa sorte para o Maurício Gagliotti se ele for lá para o Paraguai mesmo. Vai abrir um caminho interessante para os dirigentes aqui do Brasil. Eu preferiria que ele ficasse no Palmeiras, na política do Palmeiras. Repito, acho que ele seria a melhor solução do momento para dar continuidade ao trabalho que a Leila Pereira vem fazendo e que ele fazia antes dela, né? Para que tudo continue no caminho de sucesso. Você pode discordar de o modus operandi, né, de fazer negociação e tudo, mas é inegável que o Palmeiras atingiu um patamar muito alto. E com o Gagliotti, eu acho que a chance seria maior de continuar assim. Perfeito, gente. Muito obrigada, viu, meninos, pela companhia de vocês. Olha, amanhã vocês estão vendo que o programa vai estar quente também, porque vamos ter situação do impeachment do Júlio Casares, resultados dos jogos de Corinthians e do São Paulo também, claro, muito mais sobre Palmeiras, Santos e tudo mais que a gente trouxer para vocês, tá bom? Espero a audiência de vocês amanhã e agora vocês ficam com o Jornal da Gazeta.